Olá! Hoje a gente vai mergulhar na mente de um dos gigantes da literatura espanhola. Um homem cuja caneta era, literalmente, tão afiada quanto uma espada. Estamos falando do genial escritor do século XVII, Francisco de Quevedo. Pesado, né? Pois é. Essa é a pura essência do Quevedo. Uma inteligência, sabe, cortante que não perdoava ninguém. E essa frase, nossa, ela captura perfeitamente aquela visão de mundo dele, que era cínica, sim, mas ao mesmo tempo incrivelmente perspicaz. Então, quem era o mestre por trás dessas palavras? E mais, quais eram os segredos dele? É isso que a gente vai investigar agora. Vamos desvendar não só o homem, mas as ferramentas literárias que ele usava com uma precisão, olha, cirúrgica para dissecar a sociedade da sua época. Bom, nosso caminho vai ser o seguinte: primeiro, o homem e a sua época. Depois, a gente entra nas duas principais ferramentas dele, a sátira e o conceptismo. E, por fim, vamos entender por que ele ainda é tão relevante hoje. Bora lá, então. Para entender a obra de Quevedo, a gente precisa primeiro entender a vida dele. E olha, a vida desse homem foi tudo menos parada. Ele viveu bem no auge e também no comecinho do declínio do Império Espanhol. Pensa num período de criatividade imensa, mas ao mesmo tempo de uma corrupção e uma intriga política absurdas. O Quevedo não era aquele tipo de escritor que ficava isolado numa torre de marfim, não. Pelo contrário, ele estava no olho do furacão. Ele circulou pelos corredores do poder como cortesão, como político, se meteu em missões secretas como espião e sentiu na pele o que era ser um prisioneiro. Toda essa bagagem de vida, claro, foi parar direto na sua escrita. E agora, vamos para a primeira grande ferramenta dele. Se o Quevedo fosse um guerreiro, a arma escolhida por ele, com certeza não seria uma espada. Seria a sátira. Era com ela que ele atacava, expunha e provocava. E tudo isso, claro, com aquele sorrisinho irônico no rosto. A gente vê aqui a definição formal, né? Mas, para o Quevedo, a sátira era muito mais do que só fazer rir. Era uma arma de crítica social e moral. Era o jeito dele de apontar o dedo para as falhas, para as hipocrisias que ele via em todo lugar, de um jeito tão ridículo, tão exagerado, que ficava simplesmente impossível de ignorar. E o melhor é que ele não tinha medo de mirar nos poderosos, não. Políticos corruptos, na mira dele. Médicos incompetentes, cujos tratamentos às vezes matavam mais que a doença, também. Nobres supervaidosos, com certeza. E no fundo o alvo principal era sempre a hipocrisia humana. Ninguém escapava. Certo, agora vamos para a segunda ferramenta. E essa é talvez um pouco mais complexa, mas é ela que realmente define a genialidade do Quevedo, o conceptismo. Pensa assim, se a sátira era o que ele dizia, o conceptismo era como ele dizia. Basicamente, o lance é o seguinte: no conceptismo, a grande estrela é a ideia. O foco não é enfeitar o texto com um monte de palavra bonita, não. O objetivo é construir uma ideia genial, surpreendente, usando o mínimo de palavras possível. A inteligência vale muito mais que a decoração. É isso aí. A melhor forma de pensar no conceptismo é como um quebra-cabeça mental, sabe? Ou então como aquela piada, aquela tirada perfeita, super densa, em que cada palavra foi escolhida a dedo e tem um peso enorme. É uma literatura que te faz parar e pensar, uau, que sacada genial. E essa tabela aqui, ela deixa a diferença bem clara. Naquela época, existia uma rivalidade gigante com o culteranismo, que é o estilo do grande rival do Quevedo, o Góngora. Então, enquanto o culteranismo queria impressionar pela beleza, usando uma linguagem super complexa, cheia de sons e cores, o concepcionismo do Quevedo queria te dar um soco no cérebro com a genialidade da ideia. Era basicamente o intelecto contra os sentidos, uma briga de gigantes. Beleza, então a gente já viu o homem, já viu as ferramentas dele. A pergunta que fica é, tá, mas por que a gente ainda está falando de um escritor do século XVII em pleno século XXI? A resposta, e isso é o mais legal, é que o eco do que ele fez é surpreendentemente moderno. É só parar para pensar. O espírito do Quevedo está vivo hoje em dia. Na sátira política que a gente vê na TV, na internet, nos melhores comediantes de stand-up, em qualquer pessoa que use uma inteligência afiada para desafiar o poder. Aquela pessoa que, com uma única piada, uma observação certeira, desmonta um argumento inteiro ou joga uma verdade inconveniente na roda, essa pessoa está seguindo os passos de Quevedo. Ele foi um dos primeiros a entender que o humor podia ser uma ferramenta de crítica tão, ou até mais, poderosa que um texto super sério. E fica aqui uma provocação final para a gente pensar.
Nesse mundo de hoje, com tanta informação vindo de todo lado, o tempo todo, onde é que a gente ainda consegue encontrar essa inteligência afiada, essa sagacidade de um mestre como Quevedo? Onde está a próxima grande ideia, a próxima frase que vai ser tão bem construída que vai fazer a gente parar, pensar e, quem sabe, até rir da nossa própria cara? O legado de Quevedo nos diz uma coisa: vale muito a pena continuar procurando.